Oi, gente, tudo bem? Hoje eu pensei em ter uma conversinha com vocês sobre a relação entre a nossa trajetória de história de vida e o momento que a gente vive. É muito importante a gente ter essa noção de que a nossa história, ela não é uma soma de momentos, mas é uma relação entre esses momentos que vão gerando formação de significados para nossa vida, para a gente mesmo, para as pessoas com quem a gente se relaciona. Não significa, obviamente, que eu vou ter que a todo momento da minha vida ficar racionalizando, qual é a minha relação entre o momento atual e a trajetória da minha história de vida. Não, né? A gente não fica racionalizando isso na cabeça a todo momento, a toda experiência que a gente vive. Isso seria muito desgastante. Mas ao mesmo tempo, é importante, em certa medida, eu ter isso formado para eu ter um controle maior sobre a minha vida, sobre o meu desenvolvimento e dar significado para as minhas experiências no todo, porque isso é importante, isso é o que torna a gente humano. Muitas vezes a gente está vivendo um momento muito legal, muito incrível na nossa vida. E aí, quando esse momento passou, acaba ficando uma sensação de que eu não dei conta de dar continuidade àquelas conquistas que eu acabei conseguindo. E é como se eu tivesse errado. E também, por outro lado, muitas vezes, quando eu tô passando por um momento ruim, eu fico tão imerso nesse momento ruim que eu não consigo ver horizonte de vida para além dele. Então, muitas vezes, nessa lógica de eu ficar tão imersa no momento que eu estou vivendo, eu acabo perdendo de vista essa conexão do momento com a minha trajetória de vida. E por isso que é muito importante eu ter essa consciência da relação da parte, que é o momento que eu vivo, com o todo, que é a minha história. É só assim que eu consigo entender que se eu tive um momento bom lá atrás e passou, não significa que eu fracassei. E se eu tô agora passando por um momento ruim, não significa que eu sou um fracasso. Essa lógica de eu conseguir ir concatenando, ir juntando e relacionando diferentes momentos da minha vida entre si, ajudam eu ter uma perspectiva de desenvolvimento. Se eu tô passando por um momento agora, eu consigo ver toda a trajetória que eu fui tendo, do que eu tenho acumulado até então. O que eu já tenho de desenvolvido e o que eu preciso até então para me desenvolver. Porque a gente acaba nessa lógica ficando sempre nos pautando no faltante. O que eu tinha lá atrás que falta hoje, o que eu não tenho hoje que falta para eu ser mais. A gente sempre se pauta muito nesse modo de vida que a gente vive, que é competitivo, que é individualista, em que a gente nunca é bom o suficiente, no faltante. E a gente nunca pensa na bagagem que a gente já tem desenvolvida. O que eu já desenvolvi? A partir do que eu já desenvolvi, o que eu posso vir a desenvolver? Assim, eu acho que é muito mais pé na realidade a gente ter essa noção de onde a gente pode chegar e da nossa situação atual, para não ficar tão focado lá no passado, no que eu tive e não tenho mais, e nem ficar sofrendo com um futuro que parece tão incerto, mas eu estar consciente dos recursos materiais que eu tenho no meu presente. Nem sempre é fácil estar consciente dessas coisas. Muitas vezes a ajuda profissional dá um amparo maior para eu desenvolvendo isso na minha especificidade, da minha história, das minhas condições reais de vida. E é uma possibilidade para quem tem interesse, não que seja obrigatória, obviamente. Mas é isso. Eu acho que é muito importante, especialmente nesse momento que a gente está vivendo hoje, ter em perspectiva essa noção de que não se trata de romantizar o momento dificultoso como uma lição de vida, como algo a ser aprendido, mas entender que os momentos da nossa vida se relacionam entre si e que são eles que vão atribuindo significado para a noção do que a gente é, para a noção do valor das coisas ao nosso redor e para dar uma diretriz para nossa vida. E é isso, gente. Um beijão aí e até mais.